de vocês nessa tarde de domingo. Thales tem uma informação exclusiva para a gente que diz respeito aí à previsão de data já de entrega da denúncia, né, Thales? Da denúncia que o Procurador-Geral da República deve fazer no inquérito dos atos golpistas. Pois é, Mauro, a expectativa no Supremo Tribunal Federal é de que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, apresente a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta semana. Os ministros têm comentado que a denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado deve ocorrer até mesmo nesta segunda-feira, amanhã. Gonet disse aos ministros que já está, abre aspas, com tudo pronto para a denúncia, ou seja, todo o procedimento técnico. O Bolsonaro deve ser acusado de ter tentado depor um governo legitimamente constituído. Isso, por si só, daria uma pena de 4 a 12 anos de prisão, a qual se somaria a tentativa de abolição do Estado democrático de direito, por meio de violência ou grave ameaça, e de integrar uma organização criminosa. Caso a Procuradoria peça as penas mínimas, Bolsonaro poderia ser condenado a 11 anos de prisão no total. No entanto, a Mônica Bergamo já anunciou na Folha de São Paulo que aliados do ex-presidente acreditam que Gonet solicitará punições mais severas, levando em conta que outros envolvidos nos atos de 8 de janeiro foram condenados a até 17 anos de prisão. Bolsonaro deve pegar, então, penas até de 28 anos de prisão. Outras investigações, como as relacionadas ao desvio de joias e à fraude nos cartões de vacina, devem ser tratadas separadamente em um segundo momento. O Procurador-Geral, Paulo Gonet, teria desistido de enviar uma denúncia conjunta envolvendo fraudes nos cartões de vacina e o tráfico de joias, casos que também estão em tramitação no órgão. Nesse primeiro momento, a ideia seria acusar Bolsonaro de ser o principal beneficiado de uma organização golpista que pretendia anular o resultado das eleições. Gonet preparou uma denúncia detalhada, preparou até um passo a passo com diversos elementos que ligariam Bolsonaro a militares golpistas de altos patentes. Apontou que a intenção era simplesmente que o ex-presidente continuasse no cargo, mesmo após Lula ter lhe derrotado nas urnas. As provas têm como base depoimentos e conversas nas redes sociais e e-mails envolvendo os suspeitos que foram indiciados pela Polícia Federal, encontros no Palácio do Planalto, no Alvorada, dos quais o próprio Bolsonaro teria participado, e reuniões de militares e assessores na Asa Sul de Brasília. No STF, a expectativa dos ministros é de que o julgamento definitivo de Bolsonaro ocorra antes até das eleições presidenciais de 2026, o que impediria que ele se candidatasse a presidente. Mas aí é uma aposta. A denúncia veio atrasada. Todo mundo acha que o Gonet demorou um pouco além da conta. Agora é correr contra o tempo. Os bolsonaristas também vão correr e planejam fazer vários recursos para dificultar o fechamento do processo e conseguir fazer de Bolsonaro um candidato, mesmo que temporário. Esperar para ver. Diga, mestre. O que a gente vinha acompanhando, né, é que o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, decidiu fatiar essa investigação e nesse primeiro momento oferecer denúncia contra o topo ali da pirâmide, né? Ele num primeiro momento até chegou a se falar ele juntar tudo. Fazer uma denúncia geral, incluindo vacinação, a falsificação dos atestados de vacina, juntar tudo. Mas ele desistiu e teria... Nesse inquérito das fake news, só nesse inquérito tem 40 indiciados, né? Está o Bolsonaro, exato, tem uma série de militares, tem 40, e que nesse primeiro momento não seriam os 40 que seriam denunciados, seria mais a cúpula mesmo.
Exato, mas o caso é que ele concluiu que, olha, se botar tudo junto, se botar todos os processos, fake news, vacinação, etc., vai acabar complicando muito a história, demorando. Então, a princípio, ele estaria vindo só com golpe de Estado agora. Letícia, o que você conseguiu apurar e o que você tem sentido aí também de Brasília nesses dias aí pré-denúncia? A gente sabe que a denúncia ela significa que o Ministério Público está oferecendo ao Poder Judiciário exatamente isso, a denúncia. Olha, eu acho que essas pessoas precisam ser julgadas. Aí o Judiciário decide se aceita essa denúncia. Se aceitar, as pessoas que estão ali se tornam réis daquele processo. E aí ainda vem o julgamento depois para saber se essas pessoas vão ser culpadas e aí recebem uma pena ou se elas vão ser absolvidas. Então a gente está na fase ainda do pré-denúncia. E qual que é o clima por aí, Letícia? Mauro, tem uma tensão pré-denúncia em Brasília, né, que está tomando conta aqui. Essa questão da data da denúncia realmente causou um estresse enorme, inclusive na PGR. Pessoas próximas do Gonê falaram que estava havendo, nos últimos tempos, havendo muita pressão pública em relação a quando o procurador-geral vai oferecer isso. E a gente sabe que realmente o documento já está quase pronto, já está praticamente finalizado, os últimos retoques, que é isso que o Times estava colocando agora. Então, a Polícia Federal fez um indiciamento muito detalhado em relação a esse grupo, em relação a essas 40 pessoas. Existe uma expectativa de que o Gonê faça mesmo uma denúncia fatiada, olha, esse grupo aqui fez isso, esse outro grupo aqui fez aquilo, para que o Supremo possa encarar essa ação por pedaços e não ter um julgamento enorme como o do Mensalão, que tinha 40 pessoas sendo julgadas, que aí trava demais a pauta da corte, da primeira turma, que é onde essa denúncia deve rolar, né, deve ser analisada, que é uma turma composta por 5 ministros, ou seja, não é por toda a composição do Supremo, né, não pelos 11. E aí fica mais fácil de você analisar o que cada grupo fez. Então, olha, esse daqui, o que o PGR está falando é que eles fizeram a coordenação, esses daqui obedeceram. Porque para cada um desses grupos e cada um desses personagens, você tem que abrir um prazo para a defesa se manifestar, para ouvir testemunhas. Fazer uma coisa com 40 pessoas é muito grande, é muito trabalhoso e toma demais o tempo do Supremo. Então é algo que eles resolveram ali que eles não vão fazer. Aí a gente vê também que os outros atores em Brasília, né, quem compõe o poder político em Brasília, tá todo mundo nessa expectativa. Poxa, cadê essa denúncia que não chega nunca? No Congresso, os aliados do Bolsonaro estão preparando uma ofensiva nas redes sociais. Na hora que chegar a denúncia, a gente vai para as redes questionar um monte de coisa. Vamos questionar que não tem como provar absolutamente, sem sombra de dúvidas, de que o Jair foi responsável por incitar as pessoas. Isso cria o indúbio pro réu, que é um termo jurídico para dizer, olha, se não é possível provar acima de qualquer suspeita, então ele tem que ser isentado dessa acusação. Outro grupo fala que os manifestantes não estavam armados, não foi encontrado armas com eles, com as pessoas que foram presas no dia do 8 de janeiro. Então, eles não estavam tentando fazer golpe, eles estavam lá só para depredar. Também tem uma conversa de, vamos usar umas falas do ministro da Defesa, que recentemente deu uma entrevista e falou que conversou com o Bolsonaro durante a transição do governo. Enfim, eles estão preparando essa série de frentes de atuação nas redes sociais. E o Supremo está esperando uma série de ataques, está precificado, que a gente vai, os ministros falam, né? A gente vai sofrer ataque, vai sofrer pressão, vai ter parlamentar que vai estar subindo na tribuna para xingar o ministro, para xingar o Supremo.
E a gente está esperando que nas redes sociais pessoas que não sejam parlamentares, né, apoiadores, eleitores do Bolsonaro, venham com uma ferocidade muito grande em relação a nós. Então tá um clima muito um clima pré-denúncia de tensão em Brasília. Você falou, né, Letícia, você mencionou que esse inquérito, esse processo, ele deve ser julgado, caso seja aceito pelo Supremo, por uma das turmas, se não me engano, a primeira turma. Não seria, do ponto de vista até de... que palavra que eu vou usar? Eu ia falar de credibilidade, mas assim, pelo tamanho que tem esse processo, pela importância que tem esse processo, por envolver um ex-presidente da República, esse processo não deveria ser julgado pelo plenário do Supremo? Os 11 ministros julgando, em vez de deixar uma turma só, porque aí alguém vai falar assim, ah, mas essa turma é uma turma que tende mais para condenação do que para absolvição, para não dar margem para esse tipo de desconfiança. Não seria melhor o plenário julgar, Thales? Olha, a defesa vai tentar exatamente isso, pedir que o caso seja jogado para o plenário. Acho que você tem razão. A opinião pública, dá para colocar para a opinião pública isso. Olha, vem cá, esse é um caso grande e precisa ser julgado pelo plenário. E não é impossível que o Supremo, isso é uma discussão que está tendo lá dentro, não é impossível que o Supremo aceite. Por quê? Porque o Supremo também quer se revestir, se blindar contra qualquer resistência da opinião pública. Mas é seguro que há uma grande maioria, uma ampla maioria pela condenação do Bolsonaro, especialmente na questão do golpe de Estado. Está a ampla maioria no Supremo hoje. Hoje, se você for falar em possibilidade, em colocar a voto, você só tem 2 ministros lá que poderiam votar contra a condenação do Bolsonaro, o Nunes Marques e o André Mendonça. Os outros todos estão, de uma forma ou de outra, favoráveis à condenação, tanto nesse inquérito de golpe de Estado como nos outros, fake news, vacinação. O Bolsonaro não há pouquíssima, muito pequena possibilidade de Bolsonaro sair desses processos inocentado pelo Supremo, seja numa turma só, seja no plenário. Agora, aí